Acho que a gente pode começar se Uhum. apresentando, né? Falar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do meu. Como vocês sabem, meu nome é Mariana, sou psicanalista clínica. Estou também me especializando em TCC, terapia cognitivo-comportamental, e falo, né, sobre pais narcisistas e também atendo pacientes com essa Uhum. demanda. Tenho 7 anos, tenho um filho de 2 anos, moro nos Estados Unidos e ela me convidou para fazer uma live hoje, né? E como é que funciona a dinâmica pais narcisistas com a, né? E meu nome é Josiane, tenho 40 anos. É, eu trabalho com vários tipos de casos de depressão, ansiedade, luto, etc. Mas eu tenho um trabalho muito voltado para filhos adultos de famílias disfuncionais e também para relacionamentos abusivos, né? Sobretudo onde o abusador ele tem ali características de uma personalidade narcisista. E eu convidei a Mari para a gente estar fazendo aqui uma live hoje, né? Porque ela também foi uma sobrevivente de um lar disfuncional, para a gente estar falando um pouquinho mais como funciona essa dinâmica, né, daquele lar que é comandado ali, encabeçado pelo pai ou pela mãe narcisista, né? Quais são as principais características, como é que é a dinâmica dessa família, né, disfuncional, e também as táticas de manipulação que são utilizadas muitas vezes, né, pela mãe narcisista, pelo pai narcisista, para que a gente possa trazer um pouquinho de compreensão, né, de sentido ali para a nossa história, né, para depois a gente fazer o segundo Isso, processo, que é o de elaboração, né, é o de conseguir processar exatamente. toda aquela história que a gente vai fazer ali no trabalho terapêutico. Sim, exatamente. É ótimo porque também ajuda as pessoas a identificarem, né, se elas vivem ali no contexto de uma família disfuncional, porque tem muita gente que acha que certos comportamentos são normais, né, do pai ou da mãe. E daí isso também vai ajudar a trazer conhecimento para as pessoas. E esse é o nosso objetivo, ajudar as Exatamente. pessoas. E aí, Então, acho que a gente pode começar falando das principais características, né, de uma mãe sim. narcisista, para conseguir. Então, falando assim de uma maneira bem breve, né, o narcisista patológico ele vai ter duas principais características, né, que é o senso de grandiosidade, de superioridade, também o baixo grau empático, né, de um lado, ele Sim, precisa, né, o tempo todo de uma constante ali, validação, aprovação, admiração das pessoas, mas por outro, ele também precisa desvalorizar alguém para ele poder se sentir mais confortável, né, com seus próprios sentimentos ali de baixa autoestima. Eu não vou ler aqui as características elencadas pelo DSM, senão vai ficar muito grande, mas assim, com relação ao filho, é muito complicado, porque o narcisista ele tem um senso de direito muito, muito forte, né, o narcisista patológico. E então, com o filho, ele vai entender que esse filho ele tem um dever ali eterno com ele, né? Não importa como ele trate esse filho vai tratar mal, se ele vai humilhar, se ele vai subjugar esse filho tem que ser eternamente grato a ele. E então, por isso, a convivência, né, com esse pai, com essa mãe, vai se tornar de muito difícil a praticamente impossível, né? Então, assim, sim, uma primeira característica que a gente já pode pegar é a questão do egoísmo e do egocentrismo, né? Vai ser um pai e uma mãe que vão estar mais voltados para as próprias necessidades, né? Do que para as necessidades de outras pessoas ali da família. Uma outra característica, a falta de empatia, principalmente em momentos de sofrimento, né? Onde esse filho, essa filha vai estar passando por muito sofrimento, né? A gente sim. precisa. Alguns até gostam de ver o filho Exatamente. sofrendo, né? E se sentem felizes, que já entra no campo da psicopatia, né? Tem aquele prazer mórbido de ver o Uhum. sofrimento do filho. Exatamente. Isso a gente vai perceber
né? Quando a gente for contar ali alguma experiência negativa para aquele pai, para aquela mãe, né? Ai, meu relacionamento acabou, eu não consegui, fui demitida daquele emprego, não passei naquele concurso. Você vai perceber como aquele pai, aquela mãe vão agir. É, Muito pra frente. exatamente, né? Você vai perceber a felicidade, a alegria, o contentamento, né? Outra Uhum. necessidade, outra característica seria a necessidade de admiração constante, né? Porque por mais que aquele pai e aquela mãe não sejam amorosos, acolhedores, eles vão exigir, né, que os filhos elogiem eles, admirem eles o tempo inteiro. A manipulação emocional, que a gente vai falar das táticas de manipulação aqui, né, que ocorrem dentro daquela família, né, como uma forma daquele pai, daquela mãe manter o controle, né, sobre aquela família. E a falta de limites saudáveis também, ou seja, aquele pai e aquela mãe, eles veem o filho como uma extensão de si mesmos, né? Então eles Sim. não vão ter limites assim para invadir a privacidade daquele filho. E até lembrando de uma questão pessoal, né? Eu lembro até quando, no meu caso, tive uma mãe, né, com traços ali muito fortes de personalidade narcisista e creio que em comorbidade também com outros transtornos, ela chegava a revirar a lixeira, né, quando eu jogava papel no lixo. Para ver o que que você Exatamente. tinha comprado, o que está acontecendo. Nossa, isso é complicado. Mas uma coisa que você falou do narcisista ver o filho como então, é porque assim, tem muita gente que acha que o filho tem o dourado e o bode expiatório, né? Elas fazem essas divisões dos filhos, que é o filho dourado é o preferido dela, que ela trata. Tem muita gente que acha que ela trata bem, que esse filho é que ela dá o amor, mas na verdade isso é mentira, né? O filho dourado, ela também vê como uma extensão dela, só que com o filho dourado, ela despeja o lado que ela bom dela, que não tem, mas ela se acha muito bonita, ela vai ver esse preferido dourado é bonito. Ah, ela queria ser médica, vai espelhar aquilo ali no filho dourado. Não, ele tem que ser médico. É meio que as realizações que ela teve, ela quer espelhar no filho dourado como uma extensão dela mesma. E Uhum. isso não é amor. As pessoas pensam que é amor, Exatamente. mas não é. E o filho pós-expiatório já é o lixo, todo o lixo emocional que ela tem, ela joga no filho pós-expiatório. Tudo que tem de ruim dentro dela. Porque ela tira isso e joga nesse filho que ela escolheu, que geralmente é uma mulher, que eu já percebi. Não é regra, mas geralmente é uma mulher, né? Eu acho que tem a ver com a Por identificação de sexo, certificado. enfim. E é triste demais. É um filho que sofre muito, né? É, Mas ela não dá muito não, dois. não. E o equívoco, né, do Dourado é achar que ele é amado, né? Mas ele usa o narcisista ou pelo pai narcisista para ser o troféu aqui que eu vou mostrar para a sociedade. Olha como eu sou uma boa mãe, olha como eu sou um bom Isso, pai, olha esse filho aqui, ele exatamente. fez a faculdade tal, de, sei lá, de medicina, de direito, de não sei o quê, olha como eu sou um bom pai, como eu sou uma boa mãe, né? Enquanto que o filho, o bode expiatório, vai ser Sim, aquele que vai sofrer todas as perseguições ali da família, todas as omissões, né? É aquele filho que o pai e a mãe vão projetar realmente ali o seu lado mais obscuro naquele filho, né? E geralmente assim, o dourado, ele vai ser exatamente. aquele que eles acreditam também, até pelo critério de escolha, né? Que as pessoas às vezes perguntam, tá, mas como é isso? Como é que ela escolhe assim, um para ser preferido, o outro para ser. Geralmente é aquele que ela sente que é um pouco mais parecido com ela, é aquele que pode ter um dom especial. Eu lembro até de uma novela, acho que é A Vida da Gente, que tinha uma mãe narcisista, né? E as duas filhas, que era a Marjorie Chiane e a Sim, Fernanda Vasconcelos. E a Fernanda sim, eu Vasconcelos, sei qual ela é era exatamente. tenista, né? Ela é jogadora de tênis.
Então ela Uhum, era eu acho que dourada, é isso. porque ela tinha Aham. um dom, né, especial ali. E a Marjorie Chiana, ela já era a bode expiatório, porque ela tinha ali uma profissão, né? Era chefe de cozinha, eu acho. E não era uma profissão que a mãe considerava muito, né? Que dava ali uma. Isso não Que não tinha dava um status. status, né? Não era opção de status, sim. É verdade. E também, assim, pode também ter a ver, eu acredito que, geralmente eu acho assim que o bode expiatório, ele é aquela criança, aquele filho que ele é menos submisso. Geralmente é aquele filho que bate mais de frente. E o dourado tem a tendência a ser mais submisso à mãe. Já, pelo que eu observei também na prática clínica, né? Então, aquele filho que é mais que tem um temperamento mais assim, que não aceita qualquer coisa, ela acaba pegando aquele filho como um bode expiatório. Mas também pode mudar também os papéis durante o tempo, né? Também tem, tem toda essa Exatamente. dinâmica. E tem também o terceiro, né, que é o que a gente chama de criança perdida, criança esquecida, que é aquele que não vai ser maltratado, perseguido, humilhado como o bode, mas ele também não vai ser o preferido como o dourado, né? Ele é mais negligenciado, mais jogado ali para escanteio, né? E esses papéis é como a Mari falou, né? Eles vão mudando, né? Conforme as necessidades daquele pai, daquela mãe. Exemplo, né? Se era o filho ali, bode expiatório. Aí você, sei lá, ganhou na Mega Sena. Você pode de repente virar dourado, né? Exatamente. Eu até lembro de uma. Não é um caso meu, de atendimento meu, mas de uma família que eu conheço, que a mãe tinha traços narcisistas, tinha 3 filhos, e era exatamente isso, né? O mais velho, que geralmente é o dourado, né? A menina era o bode, e tinha o mais novo, que era a criança esquecida, e esses papéis iam mudando, né? A gente via pelo relato dela conforme esses papéis iam mudando de acordo com as necessidades, né? Hoje eu estou precisando mais do fulano, né? Então o fulano vira o dourado e o Sim, outro vira o bode. exatamente. E uma coisa que as pessoas também perguntam, né? E eu até tive isso como experiência, como é que funciona isso com filho único, né? Eu fui filha única, né? De uma mãe com traços narcisistas. E, assim, geralmente com filho único, eu já vi isso com outras pessoas, em casa ele vai representar ali o papel do bode, né? Do bode expiatório, vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai ser xingado, vai ser maltratado. E na sociedade, né, na rua, para as outras pessoas na sociedade, muitas vezes ele vai representar o dourado, né? Comigo era isso, né? Em casa era xingada, humilhada de todas as formas, e abuso psicológico, abuso verbal, etc. Mas na rua, olha como é que a minha filha faz faculdade, como minha filha é inteligente, como minha filha. E Uhum, isso é muito confuso, né? sim. E também eu já ouvi relatos de vítimas que isso também pode mudar de acordo com a idade. Por exemplo, a menina até 10, 11 anos, né, até a infância dela, ela era filha dourada, mas quando vai entrando na adolescência, né, que é com 12, 11, 12 anos, que já vem as mudanças do corpo, né, entra na puberdade, aí ela pode vir se tornar filha bode expiatória por isso, porque a mãe narcisista, ela compete em tudo com a filha bode expiatório, inclusive com o corpo, e isso é aquela menina, tá? Começa a desenvolver, né? Aquilo ali é uma afronta para ela. Então ela passa, em vez de ser o bode, o filho dourado, ela passa a ser o bode expiatório por causa disso. Também Foi o que acontece. aconteceu comigo, né? Na infância, a relação que minha mãe tinha comigo era uma relação mais indiferente, né? Digamos que eu seria como se fosse uma criança esquecida, né? E tinha uma moça que trabalhava para ela, que tomava conta de mim, então eu tinha uma relação mais próxima com essa moça, né? Ela, digamos que era o meu referencial de maternidade. E quando eu fui chegando ali com 11 anos mais ou menos, ela uma vez falou para mim, daqui por diante eu vou te perseguir. E realmente a partir dali que começou mesmo, né, a questão
da hostilidade, da oposição, né, das humilhações, começaram mais naquele momento, porque realmente, como a Mari falou, né, esse momento que você vai chegando na adolescência, aquela mãe não vê mais aquela filha como a minha filha, né, aquela pessoa que nasceu de mim e tal, Sim, ela passa a ver aquela filha como uma outra mulher, né? Que está aqui no meu espaço, está exatamente. competindo comigo pela atenção sei lá, dos outros homens, às vezes até do padrasto, do pai também, ela tem muito ciúme. Então ela passa realmente a ter essa relação Sim. mais de hostilidade com a filha, né? E também, quando a gente vai entrando na adolescência, a tendência é a gente se individualizar mais, se tornar. A gente vai, entra a adolescência, acaba a adolescência, vem a fase adulta. Então é a fase que a gente começa a namorar, muitos começam a trabalhar, né, a ter a sua própria vida, juntando com essas mudanças corporais e com tudo em relação, com isso tudo, isso é uma afronta, porque a mãe narcisista, e principalmente a oculta, ela tem essa tendência de querer que o filho sempre fique ali debaixo do jugo dela. Você não pode trabalhar. Muitas mães proíbem de trabalhar, de estudar, tiram o filho da escola. E justamente nessa fase da adolescência né, que é quando a pessoa começa a se tornar um indivíduo separado do Sim, pai e da mãe. Então, acontece muito isso também, né, por causa disso. E a fase também que o quê? Que ela começa a envelhecer mais. O filho já tá exatamente. adolescente, já começa a ver as rugas, e tem muito narcisista que não aceita envelhecer. Não Exatamente. aceita. Tem muitos que são muito vaidosos, alguns não, mas outros são muito vaidosos, não aceitam que a filha tá ficando mais bonita do que ela, e ela tá ficando A velha. pessoa começa a ter, né? Ela começa a ter a consciência da finitude da própria vida, né? Eu estou envelhecendo, daqui a pouco eu vou morrer, E né? Quando vê o filho crescendo, então ela não recepciona esse desenvolvimento do filho, esse crescimento de uma forma positiva, né? Ela acaba vendo isso de uma uhum, maneira bem negativa, esse crescimento, esse desenvolvimento. E até uma coisa que você falou, né, é que muitos não gostam, né, que o filho trabalhe, seja independente, estude, etc. Né, que é um processo meio que eles fazem, né, na verdade, um processo meio de infantilização daquele filho, né, de é, sim, toda vez, por exemplo, que aquele filho tenta tomar uma decisão por conta própria, ah, você não sabe o que você está fazendo, você ainda não tem maturidade para isso, você não tem capacidade para tomar esse tipo de decisão. Ou já ouvi, né, casos, não de pacientes meus, mas já ouvi casos também em grupos, né, que eu participei, de pais que até escondem ali os documentos do filho, a identidade, carteira de trabalho, para não deixar aquele filho ou aquela filha trabalhar, ter sua própria independência, né? Porque o narcisista tem muito medo do abandono. Ele sabe que ele vai ser abandonado. acontece. Tem os que rasgam também, né, os documentos históricos escolar, né, para o filho não conseguir entrar na faculdade. Acontece bastante. Exatamente. Porque eles sabem que em algum momento vai acontecer esse abandono, né? E eles, mas eles têm Uhum, muito medo, né, de perder sua fonte de suprimento, né? O filho para eles é uma fonte de suprimento e não é fácil conseguir, né, uma fonte de sim. suprimentos. A Marielle está até falando, ela já guardou meus documentos e já tive que refazer 2 vezes. Exatamente, Uhum. exatamente. Para prejudicar mesmo, pra prejudicar. Para você ficar ali debaixo, né, do jogo dela mesmo. Exatamente, né? Ela garantia aquela fonte de suprimentos ali que não é fácil, né? Conseguir uma fonte de suprimento. Uhum, E garante também um futuro cuidador de idosos, né? E garantindo ali que você vai exercer com uma série de certeza. papéis ali na vida daquela pessoa, né? Se você é empregada, cozinheira, psicóloga, você é tudo ali na vida daquela pessoa. Sim, geralmente é exatamente isso que acontece, né? O filho se torna empregado, cuida dos outros irmãos mais novos. Tem uma dinâmica bem disfuncional. Bem disfuncional. Exatamente. É, a gente começa a falar já das táticas
situação? Pode ser, pode ser. Então, é, assim, no caso a mãe, né, o pai narcisista, eles vão, né, e isso é uma coisa que a gente percebe muito da dinâmica do narcisista. Quando a gente fala em família disfuncional, pode ter outras estruturas ali de família disfuncional, né? Por exemplo, família onde tem um cuidador que é alcoólatra, que é usuário de entorpecentes, ou tem outro tipo de transtorno de personalidade grave, pode também, né, ser uma família extremamente disfuncional. Mas a gente percebe que tem algumas dinâmicas que são muito específicas quando a gente fala da família, né, que é encabeçada ali por um cuidador narcisista, né? São dinâmicas muito e engraçado que elas se repetem, né? Tudo muito padronizado ali. Os comportamentos são muito padronizados. Os Sim, papéis, são muito, muito, muito parecidos. Tem gente que fala assim, ai, parece que elas fizeram a mesma faculdade. Todas elas. Estudaram no mesmo lugar. exata, São bem parecidas. exatamente. Você vê que os papéis, assim, né, do bode expiatório. E é interessante, eu já tive experiência também com chefe, né, que tinha ali, percebia ali os traços de transtorno narcisista. Às vezes, até na empresa, ele acaba replicando, né, com seus funcionários ali aquela mesma estrutura, né? Tem aquele funcionário que é o dourado, o funcionário bode expiatório, é uma dinâmica que vai se repetindo, né? Às vezes em amizade, né? Tem um amigo que é o dourado, tem um outro amigo aqui que é o bode. Então essa dinâmica ela vai se repetindo muitas vezes. Sim, E exatamente. assim, a gente falou um pouquinho dos personagens, né? Tem também a figura do facilitador, né? Que pode ser, no caso, o pai ou a mãe, né? Facilitadores, que é aquela pessoa que vai assistir aos abusos, mas não vai fazer nada, muitas vezes porque tem uma dependência emocional muito grande, né? Do narcisista, né? Então aquela pessoa, ela às vezes ela até percebe que tem ali uma disfuncionalidade no tratamento daquele pai, daquela mãe com aquele filho, mas ela ou tem uma dependência emocional, né? Então ela tenta negar aqueles aspectos, que é aquela negação dos aspectos negativos, né? Ou ela pode muitas vezes ter até um pouco de medo, né? De acabar se tornando o próximo alvo daquele narcisista, né? E isso pode ter o pai, facilitador, pode ser a mãe, facilitadora, outros membros da família também que assistem aos abusos não fazem nada, né? Os tios, avós. Sim. Ou também esse pai ou esse padrasto pode ser narcisista também, ou psicopata, que também é bem comum de acontecer, né? A mãe narcisista procurar pessoas parecidas com ela. E pode ser também a dependência emocional, né? Porque geralmente é o homem que eu percebo mesmo, a mãe narcisista tem o pai facilitador. Verdade. E é o que você falou, né? Às vezes a gente está achando que aquele pai ele só é um facilitador, mas ele também pode ser ali um narcisista oculto, né? Porque às vezes as pessoas Sim, perguntam, ah, mas dois narcisistas se casam? Dois narcisistas assim, do tipo grandioso, não, mas se for um grandioso com oculto, pode acontecer, sim, deles se casarem, um narcisista, um psicopata, né, como você falou, um narcisista e um sociopata, eles podem se unir ali e muitas vezes a situação fica pior ainda, né, para aquele filho, quando sim, nossa, aí quando é narcisista com narcisista, ou narcisista com psicopata, são as piores histórias. São assim, é muito triste. E também acontece muito de o narcisista casar com borderline também, né? Que também é outro transtorno de personalidade que é parecido com o narcisismo, mas o border ele também é muito dependente emocional, né? Então pode acontecer, mas e também uma pessoa tóxica, o border. E quando junta esses transtornos no pai e na mãe, os dois têm os transtornos, é bem difícil, bem é complicado pro filho. porque se só um, né, sei lá, a mãe tem o transtorno, o pai não
tem aquele filho, ainda tem ali um refúgio, né? Ainda tem para onde fugir, né? Ainda tem um acolhimento ali Sim, naquele pai, né? Porque mesmo ele não tendo uma estrutura egóica suficiente para poder confrontar aquela mãe, mas ele consegue dar aquele acolhimento para o filho. Agora, se forem os dois, aquele filho vai ficar num estado de isolamento muito grande dentro daquela família e ele fica completamente sozinho, ninguém valida o discurso dele, a história dele, né? Nem os parentes, nem o irmão dourado, muitas vezes nem a criança esquecida, né? O filho criança esquecida, muitas vezes ele não ele sabe que a estrutura ali é disfuncional, mas ele não confronta, né, o pai ou a mãe narcisista para não ser o próximo, né? Então, assim, a sim, solidão é muito grande, né? A solidão do filho da mãe narcisista é sim. muito grande. Muito grande, é muito grande, porque ela realmente isola, né, o filho de outras pessoas. Tem uns que estragam a amizade do filho, estragam o relacionamento amoroso do filho, difamam o filho para todo mundo. Então aquele filho fica sozinho mesmo, sem ninguém para conversar, sem ninguém para falar, para contar com ninguém, porque ele é tirado como um filho doido, é o filho louco, é o filho ingrato, é o filho que não honra o pai e a mãe, né? Já entra a questão religiosa junto. Ela difama pra todo mundo, aí consegue arrumar um namorado. Fala mal do filho pro namorado até terminar o Uhum. relacionamento. Ele vai deixando o filho num estado assim, de total isolamento Exatamente. mesmo. Tem muitas pessoas que acabam até tendo que desmanchar o namoro, né? Porque ou a mãe fica Muito. falando mal, né, da filha pro namorado, ou ela começa a implicar muito com aquele namoro. É claro que o namorado, não sabendo da situação, ele acaba não suportando. Ou Ai, disputa às vezes, né? Tem muita mãe narcisista que também quer roubar o namorado ou o namorado do filho. Acontece bastante. muito. Bem comum. Acontece. Porque ela tem que ser o centro das atenções em tudo, em tudo. A família orbita em torno da mãe narcisista. O pai, a mãe, os filhos, todo mundo ali tem que viver em prol dela. Ela manipula todo mundo. Exatamente. Isso daí um relato muito comum, né, da mãe tentar, ou às vezes até conseguir, né, se relacionar com o namorado ou o marido da filha, que é aquilo, ela vê a filha como outra mulher, né? Então fica meio que uma disputazinha ali, como se fosse, sei lá, duas menininhas ali do segundo grau do ensino médio, não, hoje em dia é ensino médio ali disputando pelo namoradinho. Ela não tem. Sim, que é outra característica, né? Essa é a questão da disputa. Elas disputam mesmo com as Exato. filhas. Elas disputam mesmo quem vai ganhar, quem ganha mais, quem tá sofrendo mais, quem é que tá mais doente, quem é que tem um namorado mais bonito, quem consegue arrumar um namorado mais novo. É a disputa assim, tanto que tem algumas também que a gente falou mais cedo, né? Que elas estragam para a filha não conseguir se formar, às vezes na faculdade, no ensino médio, também pode ser por isso. Porque, vamos supor, sua mãe narcisista só fez até a quarta série. E você vai fazer uma faculdade? Não pode. Ela tem que ser melhor do que você nisso também. Então, ela também pode tentar prejudicar a sua vida para deixar, para ver você embaixo, para ela se sentir superior mesmo, né? Como assim você vai ter uma faculdade e eu não tenho? Como assim você arrumou um namorado de 20 anos e eu não consigo arrumar um de 20 anos? Tem que arrumar um de 19. Como, como você pode ser mais bonito do que eu? Exatamente, é um pouco até do que a gente vê naquelas histórias, né, do Branca de Neve, a madrasta, mas ali é a própria mãe com a filha, né? Existe.
ela entra mesmo nessa coisa da competição, Sim, porque a narcisista ela não tem assim uma maturidade emocional, né, de entender que ela tem que se colocar naquele papel da mãe, né? Ela tem um papel hierárquico diferente ali da filha. Ela se coloca mesmo ali no mesmo patamar e somos duas inimigas de escola ali brigando e fica uma situação muito complicada para essa filha processar isso, né? Como que a minha mãe, que é a pessoa que deveria me amar, e às vezes até ela demonstra amor em alguns momentos, demonstra um falso pseudo-amor, né? É a mesma pessoa que disputa comigo, que compete, sim. que me humilha, que me xinga. Então isso fica uma confusão na cabeça da pessoa. Sim, exatamente. Muitas acham que é porque é um negócio, né? O abusador, ele não abusa toda hora. Tem hora que, por exemplo, ela vai querer alguma coisa de você, ela vai te tratar bem. Ah, minha filha, você tá precisando de alguma coisa? Toma aqui sei lá, um dinheiro. Tá precisando de dinheiro? Vai emprestar o dinheiro. Daí, só que na hora que, quando você menos esperar, ela vai jogar isso na sua cara. Ó, porque eu te dei o dinheiro, que você não é imprestável, tá vendo? Seu irmão é melhor que você, porque ele não precisa de dinheiro, de ajuda financeira. Você que precisa. Então, nunca é porque eles não têm empatia, né? Então, nunca eles vão fazer assim uma boa ação porque eles gostam da pessoa, porque eles amam o filho. Também porque é muito comum também o narcisista, como ele quer sempre ser muito bem visto pela sociedade, né? Muitas pessoas me perguntam assim: "Nossa, mas a minha mãe é tão boa com a minha vizinha. Ela vai na igreja, ela faz dou cesta básica, ela doa dinheiro para pessoa necessitada, vai ajudar os moradores de rua, mas comigo ela é muito ruim, ela me trata tão mal, né? Ela vê eu passando necessidade, ela não me ajuda." Porque também tem esse negócio de tem que ter uma imagem social boa. As pessoas precisam achar que ela é a pessoa mais maravilhosa do planeta Terra. E tanto que quando você, que é filho, descobre que sua mãe é narcisista, você vai tentar falar com alguém de fora, geralmente, olha, ninguém acredita em você. Como assim sua mãe faz esse tanto de coisa ruim com você, mas ela me ajuda? Ela me emprestou o cartão mês passado para comprar uma coisa que eu preciso. Ela prega na igreja tão bem, ela canta na igreja tão bem. Como assim? Não, é mentira, você é mentirosa. Você está inventando coisa na sua cabeça. Aí vai de novo, porque aquela questão que a gente falou, né? A pessoa fica isolada, porque ninguém acredita nela. Ninguém. E começa a vir aqueles pensamentos de: nossa, será que eu estou exagerando? Será que eu não tô ficando doida? Não, minha mãe não realmente não é tão ruim assim, Exatamente. né? É até aquele subtipo, né, que a gente fala do narcisista comunal, né? Que ele gosta de é, mostrar para as pessoas, projetar para as pessoas a imagem de uma pessoa muito altruísta, muito solidária, né, muito generosa e, e né, só quem mora com ele realmente, quem convive ali dentro de casa, que vai saber como aquela pessoa realmente é, né? Mas isso dali é só uma imagem que ele projeta para as pessoas, né? Porque cada um vai tentar seduzir de um jeito, né? O grandioso ele vai tentar mostrar que olha como eu sou importante, o oculto vai mostrar olha como eu sou vulnerável, como eu sou vítima, e o comunal vai tentar mostrar olha como eu sou solidário, como eu faço trabalhos aqui na igreja, ajudo instituições e tal. E realmente isso acaba deixando a vítima, o filho principalmente, né, mais desacreditado ainda. Aí Sim. a gente pode até falar um pouquinho das táticas de manipulação, né? Aí tem a triangulação, né? Isso aparece muito principalmente quando a gente vê assim, uma família com irmãos, né? No caso, eu não Uhum. tive irmãos. Mas a gente vê com casos de família com irmãos, né? Aquela coisa, os irmãos não se falam,
eles só se comunicam através da mãe narcisista, que vai e repassa a informação para o outro irmão, só que ela repassa a informação de uma forma distorcida ó, teu irmão falou isso de você, né? De forma a tentar separar ali os dois. Sim, um contra o outro. Pode acontecer também com o pai, né? Ela faz triangulação com o pai. Elas triangulam com várias coisas. Eu já vi história de gente que falou que a mãe narcisista era religiosa, daí ela triangulava até com supostos espíritos. Ah, porque olha, eu vi o espírito tal, ele falou isso de você, que você tem que tratar Exatamente. melhor. Elas fazem isso pra você sair como uma pessoa ruim, né? Pessoa doida da história. Exatamente. E aí chega até, disso que você falou, chega até outra tática, né? O gaslighting, né? Que é uma. Foi até daquele Isso, filme, eu ainda não assisti, não sei quem assistiu aqui, aquele filme Gaslight, né? Que é uma estratégia onde o narcisista ele tenta, né? Até em relacionamentos também, a gente vê isso, que eu também trabalho com essa parte de relacionamentos abusivos, né? Ele tenta fazer a pessoa duvidar das próprias percepções, né? Ele, quando você confronta, sei lá, sua mãe narcisista, ó, você fez isso comigo, você falou isso pra mim. Eu nunca fiz isso com você. Imagina, nunca falaria isso pra você. Por que uhum, eu faria isso? Né? Você passa a duvidar até de si exatamente. mesmo. Sim, elas fazem muito isso. Tem umas que escondem objetos da filha, escondem documentos, né? Pra prejudicar a filha mesmo. Daí ela pergunta, mãe, onde tá meu negócio que eu deixei aqui? Não sei, o meu cartão que eu deixei aqui, tava aqui em cima da minha cama. Não, você tá ficando doida, eu não mexi no seu cartão, eu não mexi no seu documento. Aí a pessoa começa a entrar naquele estado de confusão. Exatamente. A pessoa passa até a duvidar da sua própria sanidade mental, né? Será que eu tô bem mesmo? Será que é isso que eu tô vendo? No filme é exatamente isso. Que a mulher começa a achar que tá ficando louca realmente, que é de ser internada em hospício e tudo. Exatamente. E uma outra tática, né, que a gente até falou aqui, eu acho particularmente que é o que os narcisistas mais gostam, principalmente a mãe narcisista, né? É a campanha difamatória, né? É uma coisa assim que ela Sim, dedica horas do dia, né, para fazer a campanha difamatória, né? Porque ela sabe que aquele filho vai contar para outras pessoas o que está acontecendo dentro daquela família, então ela se antecipa para tentar destruir a imagem daquele filho, daquela filha socialmente. sim. Principalmente aquele bode expiatório, né? Estão ali de difamar bastante. E tem muitos sobreviventes que eles falam assim, nossa, mas eu preciso que alguém acredite em mim. Nossa, eu vou contar para todo mundo como minha mãe era, como minha mãe faz comigo. Só que muitas vezes a gente acaba se frustrando porque a sua mãe narcisista, ela faz campanha difamatória de você desde que você nasceu. Então, às vezes a pessoa tem 20, 30 anos quando descobre, você não vai conseguir mudar a cabeça de alguém que escuta 20 a 30 anos que você é um filho ruim, que você é um filho ingrato. E então tem muito filho de mãe narcisista que ainda tenta fazer esse esforço de reverter a imagem social que a mãe fez, né, do nome dele, né? Mas olha, é muito difícil alguém acreditar. Muito difícil. Muito difícil. Exatamente. Até o que você falou, né? Muitas vezes você está achando que a difamação ela vai começar, vamos supor, contato zero, né? Aquela filha fez contato zero. Vai começar a partir do contato zero? Não, a difamação já está rolando há anos ali. Sim. Às vezes, antes de você nascer, quando estava grávida de você, talvez eu já falava alguma Exatamente. coisa. Então a difamação já estava rolando há anos e é muito difícil agora, né, você tentar mudar a sua imagem perante as outras pessoas, né? Porque a sua mãe já conseguiu destruir a sua imagem, né? E muitos ficam, às vezes, até nessa necessidade, né, de
de justiça, de não, eu preciso contar para as pessoas a verdade, eu preciso, né, falar o que aconteceu, quem realmente é minha mãe, né? E sim, nesse sentido até uma perdida, né? Tentar convencer as outras pessoas, né? Preciso focar agora em outras questões, porque tentar com outras pessoas vai ficar um pouquinho difícil. Sim, E. Oi? deu uma travada aqui. Deu uma E travada, mas acho que voltou. não voltou. Agora voltou. E às vezes até a mãe narcisista consegue até convencer os próprios amigos, às vezes, do filho da filha, né? Com certeza, Às vezes com até certeza. os. Os amigos, namorados, né? Geralmente eles destroem os relacionamentos da filha assim. Falando muito mal de você pro seu namorado, pro seu marido. Exato. Aí a pessoa, né, acredita e acaba muitas vezes estragando mesmo até casamentos e tudo mais. Isso aconteceu comigo, inclusive, quando eu era adolescente, né? A mãe tentou destruir meu relacionamento com hoje ele é meu marido, graças a Deus. Ela não conseguiu, mas na época ela falava muito mal de mim pra ele. Não aconteceu comigo também, e teve uma coisa curiosa que minha mãe fazia, porque assim, ela para os outros ela se mostrava sempre uma pessoa muito generosa, né? Emprestava dinheiro para todo mundo, oferecia ajuda. é, Aí teve eu tinha quando eu tinha por volta aí de uns 20, 21 anos, eu tinha uma amizade que ela tentou destruir também, né? E o que ela fazia? Ela ia, como era uma pessoa que tinha assim uma dificuldade financeira muito grande, ela estava sempre emprestando dinheiro, dando comida para essa minha amiga, etc. E realmente, aos poucos, essa minha amiga foi começando a meio que comprar ali o discurso dela, achar que não, a Josiane que realmente é uma pessoa, é você que realmente é uma pessoa difícil, né? A sua mãe é uma pessoa legal. Até que um dia ela entrou aqui em casa, pela garagem, e a minha mãe não viu ela entrando. E nesse dia minha mãe estava atacada, me xingando de todos aqueles nomes, né? Que a gente sabe que a mãe xinga a filha, né? De nomes geralmente relacionados à parte sexual, né, da filha. E, e ela ouviu a minha mãe me xingando, e então ela percebeu que, nossa, eu não sabia que você passava por isso. Sim, às vezes elas extrapolam e fica nítido para outras pessoas, né? Mas é muito difícil elas fazerem isso. É claro que uma hora a máscara cai, né? Assim, geralmente a narcisista é grandiosa, assim, se você for perguntar, você vai ver que sempre tem alguém que não gosta dela, né? Alguém da família, amigos, mas a narcisista oculta é muito difícil, assim, o narcisista oculto de. Para máscara cair, cai para algumas pessoas, mas Só não para para quem todas. convive mesmo. E uma outra estratégia também, né, que elas usam é a escagem, né, que é uma forma, assim, são aquelas provocações, né, porque a mãe narcisista, ela sabe onde te Isso, cutucar para você poder ter uma reação, né. exatamente. Porque ela te criou inteira, né? Ela criou você desde que você nasceu, então ela vai botando gatilhos, né? Então, quando ela, tipo botões, quando ela quer que você tenha uma tal reação assim, ela aperta um botão. Ela vai botar gatilhos em você, é para você reagir da Uhum. forma que ela quer. Isso também é uma coisa assim que acontece, ela te, às vezes provoca, ela te provoca, até você ter uma reação forte, aí ela conseguiu te iscar, Uhum. conseguiu o que eu queria. Muitos até começam a gravar a filha. Quando ela provocou a filha o dia inteiro, perturbou, perturbou, aí a filha começa a gravar. Olha, tá vendo como a pessoa, minha filha é doida? Olha como ela tá me Exatamente. tratando. Olha, tá
vendo aqui, ela tá falando de mim, mas a pessoa não sabe que por trás, às vezes, o dia inteiro ela provocando a filha. Exatamente. E é muito difícil, assim, né? As pessoas podem até falar, não, tenta se controlar e tudo, mas é muito difícil, porque às vezes é um ataque, assim, contínuo, diário, é todos os dias, então fica muito difícil, assim, para aquela pessoa que está recebendo aqueles ataques, ela conseguir se conter o tempo inteiro, até porque tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está tão legal assim, né? Então, naquele dia que você já não tá tão legal, já fica muito complicado, né? Você conseguir não responder, não revidar, não responder, né, os ataques. Sim, sim, chega uma hora que a pessoa não aguenta, ela explode. Tem como, Exatamente. E tem como. esse momento que a narcisista usa também para poder fortalecer ainda mais a campanha difamatória, né? Olha só como ela é, não Isso. tô falando. Olha como ela me trata, tá vendo? Tanto Exatamente. comigo. E as pessoas acabam acreditando. Exatamente. E uma outra tentativa também, né, de uma outra tática também que elas usam muito já é depois do contato zero, né, que é o hoovering, né, que é a tentativa de trazer de volta aquele filho, aquela filha pro cativeiro, né, da mãe narcisista. Sim. É, às vezes acontece quando a filha sai de casa, né? Ou quando entra no contato zero, ou faz até a própria pedra cinza, que ela percebe que a filha tá mais distante, ela tenta puxar a pessoa de volta para aquela relação tóxica, né? Então elas podem usar desculpas tipo, ah, eu tô doente, preciso que você volte a morar comigo, porque eu tô doente, eu tô me sentindo muito sozinha. Umas chegam até falar que vão atentar contra a própria vida, né, para a filha se compadecer da situação. Daí a pessoa acaba voltando a morar com a mãe, ou acaba voltando a falar, né, com o pai. São várias táticas. Exatamente. Aí que entra até eu até tinha esquecido de falar dos macacos voadores, né? Que são outros É, personagens também que entram nessa dinâmica, né, do pai, da mãe narcisista. É claro que em qualquer relacionamento com narcisista ele vai ter ali macacos voadores, geralmente eles são pessoas assim muito. Dificilmente você vai ver o narcisista ele sozinho, né? Ele vai estar sempre rodeado ali de pessoas, mesmo que tenha uma rotatividade dessas pessoas, ele vai estar sempre. E são pessoas também que podem ter ali uma dependência emocional ali também daquele narcisista, porque o narcisista ele pode se mostrar também uma pessoa assim, muito generosa, muito acolhedora, em algum momento ele ajudou aquela pessoa, né? A pessoa se sente meio que em dívida com ele, ou pode ser uma pessoa tipo ele mesmo, né? Uma pessoa perversa igual ele. sim, acontece bastante. Bastante macaco voador que é ruim, igual a mãe narcisista. É porque também, assim, às vezes a gente desperta, ah, minha mãe é narcisista. Quando você vai ver, a família inteira é disfuncional. E pelo que eu percebi também, que a maioria dos macacos voadores geralmente é alguém da família, né? Ah, é a tia ou o tio que vai fazer lealdade com aquela mãe. Se você volta a se relacionar, é um amigo da mãe narcisista, porque também a mãe narcisista ela procura se envolver com pessoas parecidas com ela. Então tem muita mãe narcisista que tem amigo que é também ruim, muita, muita. Você vai olhar assim a pessoa totalmente cheia de depravações, Exatamente. família muito disfuncional, e ela conta a versão dela para aquele amigo, pro irmão dela, enfim. A pessoa acredita, né, como a gente falou mais cedo. Nossa, ela difamou você a vida inteira. Então ela vai chegar para reclamar. Ai, nossa, a Mariana não tá falando mais comigo, acredita que ela é ingrata? Como se falar com ela, por favor, para ela voltar a falar comigo? Eu tô passando mal, tô doente.
ou às vezes usam também, se você tem filhos, né? Se ela é avó, Verdade, aí usam os netos para tentar sugar de volta. verdade. No caso da avó Acontece muito. narcisista, né? Sim, elas usam muito os netos. Muito. Ah, tem umas que chegam a botar até a filha na justiça para ter direito à Uhum, visitação. Só para infernizar, obviamente, né, a vida da filha, mas para ver também se consegue trazer de volta aquele neto e aquela filha de volta por convívio para manipulação dela. exatamente, né? Conseguir trazer, né, as suas fontes de suprimento de volta, né? E é o que você falou, Sim, às vezes você vai olhar, quando você descobre, né, começa a ler, começa a investigar sobre isso, descobre que você tem ali uma mãe, um pai narcisista, você vai ver a família inteira ali né? É um sistema inteiro ali que já está contaminado com isso. Às vezes vem lá do avô, que também já tinha traços ali, aí o filho, né, acaba também se identificando ali com aquele avô e você também igual, e os outros, os tios, né, também. Então você vê que às vezes é a família inteira ali e geralmente o bode expiatório é a ovelha negra, né? Aquele que quebra aquele padrão, né? exatamente. É o que quebra. Muitas das vezes os outros nunca vão perceber, tem gente que nunca vai Exatamente. perceber. Às vezes o filho dourado vai ficar sempre debaixo da asa da mãe narcisista, mas geralmente quem desperta é o bode expiatório. Exatamente. Exatamente. E o dourado ele também sofre, né? É claro que ele vai sofrer muito menos do que o bode expiatório. O bode expiatório eu acho que vai ser o elo mais frágil ali dentro daquela família, a pessoa que realmente vai receber ali os ataques e tal. Mas o bode expiatório, muitas vezes ele já desperta logo, ele já percebe, já tem aquele feeling e ele já consegue sair logo daquele esquema ali, daquele sistema, daquela família. E o Dourado não, né? Muitas vezes ele casa, fica morando ali na casa da mãe, né? Ou é vizinho ali da mãe, e acaba tendo. Sim. Sim, porque o dourado, ela, como diz assim, meio que ela quebra as pernas dele. Ela faz com que ele seja, muitas das vezes, totalmente dependente. Exatamente. Na maioria das vezes é isso. É aquela pessoa que já é 40, 50 anos de idade, ainda fica ali, ai, mamãe. Aí ela, ai, meu filho, estamos aqui. Sempre aquela pessoa muito dependente da mãe. E eu acredito que é mais difícil para o Dourado também se desligar da mãe narcisista. Porque o bode expiatório, ele sofreu a vida inteira, ele foi Uhum. maltratado a vida inteira. Então ele sabe meio que já sabe que a mãe não gosta dele, né? Já o Dourado pode ter essa falsa sensação. Não, minha mãe gosta de mim sim, ela me ajudou a comprar um apartamento, ela me ajudou a se formar, a comprar um carro, ela realmente gosta de mim. Mas ela não gosta de ninguém. A verdade é essa. Eles não amam ninguém. Nem o pai, nem os filhos, nem a mãe, nem o Não. marido, ninguém. Eles usam e manipulam as pessoas em favor dali dos seus próprios interesses, né, para conseguir benefícios para si mesmo. Mas a pessoa que já está realmente ali no espectro narcisista, ele não consegue realmente investir, né, amor em outras pessoas, né, energia amorosa das pessoas. Sim, é uma coisa importante de falar é que a gente não é da nossa cabeça. Isso está escrito no DSM-5, Exatamente. que os narcisistas não têm empatia, porque tem gente que fala assim, ah, vocês demonizam muito a pessoa, ah, vocês demonizam muito a mãe narcisista. Não é isso. Isso são os médicos que escreveram o DSM-5, É o, que é o manual diagnóstico dos transtornos mentais, né? Tá escrito lá, gente. Eles não exa- têm empatia.
Quem não tem empatia não tem exatamente. amor. Ai, não, mas por que então que minha mãe naquele dia assim, fez a tal coisa assim comigo, sei lá, tentou me agradar? Porque provavelmente ela tava. É alguma tática de manipulação dela, que ela talvez vai jogar na sua cara lá na frente, ou talvez ela tá usando para suprimento narcísico mesmo. Exatamente. Tem até as classificações aqui, né, do que o DSM-5 traz, né, para diagnosticar transtorno narcisista. E ele fala que é um padrão, né, um comportamento, os transtornos de personalidade, eles são comportamentos padronizados que têm ou essas características ou pelo menos 5 delas, né, que é uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos, de grandiosidade, preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza, amor perfeito, convicção de que são especiais e únicos e devem associar-se com pessoas do mais alto calibre, necessidade de ser incondicionalmente admirado, uma sensação de merecimento, exploração dos outros para alcançar objetivos próprios, falta de empatia, inveja dos outros e convicção de que os outros os invejam, e arrogância e altivez, né? Se a pessoa tiver ali pelo menos 5 dessas Sim, características, ela já pode ser considerada no transtorno. Exatamente. exatamente. E não sei que horas são, se a gente já está chegando Então, já tem na hora, uma já hora já tem. que a gente começou. A gente pode marcar para fazer uma live também, para dar continuidade, que realmente é um assunto muito extenso. Se a gente for parar para falar as características, vai ficar o dia inteiro. São muitos exemplos, são muito. É uma coisa assim muito, muito extensa Exatamente. Ou mesmo. até para falar também, se a gente quiser, depois, porque o mais importante que a gente trabalha, né, a questão dos reflexos também hoje na vida adulta, né, que a gente pega ali em clínica, são os Isso, reflexos na vida adulta, né, porque tem muitos reflexos na vida adulta. sim, vai trazer uma série de. O sobrevivente ele traz uma série de demandas muito grandes, de transtornos. E, e o processo terapêutico realmente ele traz, né, esse lugar assim onde a pessoa pode experimentar um senso de segurança que ela não teve naquele ambiente familiar, né, para ela conseguir estar processando tudo aquilo que aconteceu, tá mastigando, tá digerindo aquilo tudo que aconteceu, né, que ela não teve oportunidade muitas vezes de digerir todas aquelas informações ao longo da vida, às vezes foram 20, 30, 40, 50 anos, né? Sim, o importante também, né, e elaborar isso é buscar profissionais que entendam do assunto, Exatamente. né? Porque também não adianta a gente não ir para um psicólogo, uma psicanalista que não entende nada. Certíssimo. Daí você vai sair de lá pior, você vai Isso, ser infectado, né? Para a gente conseguir certíssimo. ter a elaboração do trauma e a cura mesmo, realmente tem que buscar pessoas que entendam Exatamente. A sobre isso. gente vê muito isso também em clínica, né? Às vezes pessoas chegando, já vindo de outros profissionais, mas assim, né? Totalmente desacreditada ali. Sim, exatamente. É muito comum, infelizmente. Tem toda a questão da, enfim, da honrar pai e mãe, questão religiosa, né? Pode obedecer os pais, você não pode cortar contato com os pais. Tem muitos que querem obrigar a pessoa a perdoar o pai e a mãe. Muitos, muitos e muitos. E perdão é uma coisa totalmente pessoal. Coisa que se a pessoa não quiser perdoar, você não vai obrigar a pessoa a Exatamente. perdoar. Já aconteceu comigo. Sim, é complicado. Mas infelizmente hoje eu diria que mais da metade dos profissionais de saúde mental eles não sabem sobre pais narcisistas ou coisas, né? E acabam caindo nesse erro de realmente revitimizar a vítima, porque se você não dá, não traz ali para ela, poxa, realmente você sofreu isso, realmente seus pais, né, foram pessoas disfuncionais para você, não dá a validação necessária para a pessoa, ela vai sair dali
de novo como a louca da Exatamente. história. Vai ficar retraumatizada, né? É verdade. Isso, exatamente.